Olá pessoal, nós vamos dar início a mais uma aula de Química e na videoaula de hoje nós abordaremos dois temas, as leis ponderais da Química e também os modelos atômicos. Para que a gente possa começar falando aqui a respeito das leis ponderais, vamos lembrar o seguinte, a gente já discutiu a ideia de transformação química, aquele processo de transformação na qual a substância ela muda, correto? Ela se transforma em outra, seja por conta da interação entre uma substância e outra, ou mesmo uma interação envolvendo ali energia. Mas o fato é que, após a transformação acontecer, você tem a formação de uma nova substância. Bom, um outro ponto importante para a gente falar aqui seria em relação àquelas reações químicas, né? Que é a maneira como a gente costuma tratar a transformação química que está acontecendo. Numa transformação química, eu tenho aquela ideia dos reagentes, certo? Aquelas substâncias que vão interagir antes da transformação acontecer, e eu tenho o produto, que é justamente o resultado da transformação que houve. E aí, para a gente poder entender melhor de que maneira esse processo ele vai se desenvolver, existem as leis ponderais. Essas leis, elas nos permitem prever quais as quantidades de reagentes que você precisa durante a reação química e também a quantidade de produto que vai ser formado. Tá? E uma das leis ponderais é justamente a lei de Lavoisier, conhecida como lei da conservação das massas. Essa lei ela afirma o seguinte, a massa total dos produtos ela é igual à soma das massas das substâncias que reagiram. Ok? Por isso, lei da conservação das massas, ou seja, a massa total antes tem que ser exatamente a mesma massa total depois. Tá certo? E para a gente entender um pouco melhor essa situação, essa lei, a gente vai usar como exemplo a reação química que acontece entre o cobre e o enxofre. Quando você tem o cobre reagindo com o enxofre, ocorre a formação de uma substância chamada sulfeto cúprico. Então vamos pensar na seguinte situação. Você vai misturar ali 10 gramas de cobre com uma certa quantidade de enxofre, a reação química vai acontecer e ao final do processo você não vai ter mais nem cobre nem enxofre, apenas o sulfeto cúprico. E a quantidade de sulfeto cúprico que se forma é de 15,06 gramas. Com base nessa informação, a gente consegue concluir qual é a massa de enxofre que reagiu com os 10 gramas de cobre. Pela lei de Lavoisier, pela lei da conservação das massas, basta fazer ali a diferença entre a massa final, né, no caso, a massa do produto, 15,06, com a massa conhecida de um dos reagentes, que no caso é o cobre. Né? Então, 15,06 menos 10, você tem para o enxofre uma massa equivalente a 5,06 gramas. Dando continuidade a essa ideia das leis ponderais, nós temos também a lei das proporções constantes, que seria a lei de Proust. Assim como Lavoisier, Proust foi um químico
os dois foram mais ou menos da mesma época, né? Na verdade, Lavoisier, século XVIII, Proust, finalzinho do século XVIII, final do século XVIII, começo do século XIX, tá? Os dois eram químicos franceses, mas o que acontece? Além da massa se conservar, Proust, ele percebeu que as substâncias que vão se combinar para formar um determinado composto ali, elas sempre fazem isso de uma forma em que a relação das suas massas sempre são bem definidas. O que isso quer dizer? Não basta misturar qualquer quantidade de reagentes ali para você ter o produto formado como sendo a soma dessas quantidades. Não é assim que funciona. Tem uma quantidade específica para cada reagente na hora da formação do produto. Para ficar mais claro, vamos pensar no seguinte, olha, a gente falou no exemplo anterior a respeito da reação química entre o cobre e o enxofre, que é necessário você misturar 10 gramas, né, de cobre com 5,06 gramas de enxofre, e aí você vai obter, né, uma massa total de sulfeto cúprico, correspondente a 15,06 gramas. E se você misturasse 10 gramas de cobre, como aconteceu da primeira vez, e 7,06 gramas de enxofre, ou seja, uma quantidade um pouco maior. Eu poderia dizer que seriam formados 17,06 gramas de sulfeto cúprico? Na verdade, não. A gente ia observar que a quantidade formada seria novamente de 15,06 gramas. Por que isso? Porque você continuou misturando os 10 gramas de cobre, aumentou a quantidade de enxofre sem ter aumentado a quantidade de cobre. Então, não dá para se formar uma quantidade maior de sulfeto cúprico. Não é assim que funciona. De novo, tem uma quantidade bem definida em relação a essa reação que vai acontecer. Uma quantidade bem definida para cada reagente que você precisa ali na hora de formar o seu produto, né? Então, com 10 gramas de cobre, só é possível reagir um total de 5,06 gramas de enxofre. Esse adicional que você tem, no caso 2,06 gramas a mais de enxofre, ele não vai reagir. Ele vai ficar como uma sobra, né, em relação àquela quantidade total de enxofre que você usou. Tá certo? O que reagiu foi apenas 7,06 gramas de enxofre. Pessoal, usando esse mesmo raciocínio, vamos pensar o seguinte, olha, se você misturar 20 gramas agora, né, aumentou a quantidade de cobre, com 5,06 gramas de enxofre, né? Como, apesar de ter aumentado a quantidade de cobre, você não aumentou a quantidade de enxofre, novamente você tem a formação de 15,06 gramas, né, do sulfeto cúprico, ok? Também uma quantidade de cobre ali não vai reagir. Que quantidade é essa? No caso, 10 gramas. Bom, e se a gente tivesse uma situação na qual você percebe que todo o cobre envolvido na reação e toda, ou melhor, todo o enxofre envolvido ali também reagiram, formando um total de 30,12 gramas de sulfeto cúprico. Tá?
qual foi a quantidade que você misturou dessas duas substâncias, você possibilitou que elas reagissem para formar o sulfeto cúprico. Usando a ideia da lei de Proust, né, a gente vai comparar o seguinte, olha só. Percebam que nessa situação agora, comparada com a anterior, onde todos os reagentes ali, né, toda a quantidade de reagente também foi consumida, né, se transformou nesse produto sulfeto cúprico, a gente consegue perceber o seguinte, olha, 15,06 gramas é a metade de 30,12 gramas. Ou seja, se você multiplica 15,06 por 2, você tem um total de 30,12 gramas. Pela lei de Proust, se houve ali, né, um aumento no produto da reação, é porque houve também esse aumento na quantidade de reagentes que participaram dessa transformação química. E a proporção disso tem que ser a mesma, ou seja, se dobrou o produto, significa que dobrarão também os reagentes. Portanto, eu vou multiplicar a quantidade de cobre por 2, 20 gramas, e também a quantidade de enxofre por 2, e vou ter um total ali de 10,12 gramas. E perceba que aqui a lei de Lavoisier, ela continua válida, porque quando eu somo 20 gramas mais 10,12 gramas, eu tenho esse total de 30,12 gramas. Portanto, a massa se conserva. Bom, feito isso, a gente vai falar agora a respeito do segundo tema da nossa aula, que são os modelos atômicos. O nosso interesse aqui hoje é falar especificamente do modelo atômico de Dalton. Mas, para que vocês possam ter uma ideia a respeito dos vários modelos que surgiram ao longo da história das ciências, eu trouxe, né, para vocês aqui o trecho de um vídeo chamado O Desastre da Usina de Chernobyl. Né? Esse vídeo, na verdade, ele foca um outro assunto especificamente que envolve a física nuclear, né? Mas existe um trecho ali do vídeo que é bem interessante e eu achei bacana apresentar aqui para vocês. E no caso desse vídeo, né, para quem tiver interesse em assistir, ele está no canal Educare. Esse canal ele é desenvolvido por um grupo de alunos de engenharia da USP, né, no campus de Lorena, e entre esses alunos nós temos lá um ex-aluno do Michelina, que é o Michael, né, que formou no terceiro ano em 2019. E vocês vão perceber que é um vídeo bastante interessante e de uma forma bem lúdica eu percebo ali, né, essa abordagem quanto aos modelos atômicos e também quanto à questão, né, da física nuclear envolvida nesse desastre da usina de Chernobyl. Mas o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é apenas a parte do vídeo que fala sobre os modelos atômicos, ok? Eu tenho um desafio para você. Me diga qual é o nome dado à unidade básica da matéria? Essa é fácil, hein? Se você respondeu átomo, parabéns, você acertou. A primeira concepção de átomo surgiu na Grécia, em 490 a.C., a partir de dois filósofos gregos, Demócrito e Leucipo, que afirmaram que se a matéria fosse dividida em partes cada vez menores, chegaria um momento em que não haveria mais como dividi-la. Nesse instante, segundo os filósofos, estaríamos diante da menor parte da matéria, o átomo. Muito bacana, não é mesmo? Já naquele tempo, os pensadores tinham uma ideia do elemento básico da matéria. Entretanto, foi somente a partir do século XIX que surgiram os primeiros modelos atômicos. Na ordem cronológica, temos Dalton, com seu modelo conhecido popularmente como bola de bilhar,
Logo, o pudim de passas de Thomson, em seguida, o sistema planetário de Rutherford e, por fim, temos o modelo atômico de Bohr, com as camadas eletrônicas. Afinal, após diversos experimentos e modelos, o átomo pode ser definido basicamente como um núcleo positivo, com prótons e nêutrons, envolto por partículas de carga negativa, os elétrons. Bom, pessoal, como vocês puderam perceber pelo vídeo, né, a gente tem ali diferentes modelos atômicos. Aquela ideia da evolução da ciência, ela fica bem clara quando a gente compara os diferentes modelos atômicos que surgiram ao longo da história. Tá? Agora, um fato importante para a gente mencionar é que, no caso, mesmo havendo essa evolução dos modelos atômicos, muito do que foi falado pelos cientistas que criaram esse modelo, alguma parte ali ainda se manteve e a gente não pode dizer que aquele modelo ele estava de todo errado, né? Ele precisou passar por algumas adaptações. Se a gente pega um modelo mais simples, que surgiu lá no começo do século XIX, né? Desenvolvido por John Dalton, modelo esse conhecido como bola de bilhar. Embora esse modelo ele trazia algumas informações, algumas características que hoje a gente sabe que elas não são verdadeiras em relação ao átomo, para a época, o modelo atômico de Dalton foi algo fundamental para que a química e a ciência, de modo geral, ela pudesse avançar. Tá? E um outro fato importante em relação a esse modelo é que, mesmo sabendo, né, que a estrutura atômica ela é, na verdade, algo mais complexo, né? Eu não posso mais comparar um átomo a uma bola de bilhar. Muitas vezes, quando eu quero fazer a representação de uma molécula, essa estrutura da bola de bilhar, ela ainda acaba sendo interessante para a gente. Porque naquele momento, o seu interesse não é tratar a respeito das partes ali que formam a estrutura atômica. Não. Você quer falar de modo geral a respeito, né, da substância, em particular ali do seu constituinte atômico, né? Então, essa maneira de representar o átomo, usando essa ideia de uma esfera maciça, indivisível, ela ainda acaba sendo interessante para a gente, ok? Mesmo sabendo que o átomo já não é mais assim. Aliás, que o átomo não é dessa forma, né? Mesmo sabendo que hoje em dia existe uma teoria em que o átomo ele é tratado ali com maiores detalhes, tá? Mas quais são as características do modelo de Dalton, né? Ele acreditava que a matéria era formada por átomos, né? Assim como os filósofos antigos, ele trazia essa ideia, mas para Dalton, esses átomos eles seriam partículas de forma esférica, né? Maciça, indivisível e indestrutível. Que, como eu comentei agora há pouco, a gente sabe que, na verdade, não é bem assim. A estrutura atômica ela é muito mais complexa. Hoje a gente sabe da existência dos elétrons, dos prótons e dos nêutrons, que são partículas ali que compõem um átomo e fundamentais para que a gente possa entender a química e os fenômenos que ela envolve. Tá? Bom, mas Dalton ele dizia ali, né, que existe um tipo de átomo para cada elemento químico, o que também é verdadeiro, né? A gente sabe que isso ainda é verdadeiro mesmo havendo essa mudança quanto ao modelo atômico da bola de bilhar, né? Essa estrutura da bola de bilhar. Tanto é que cada elemento químico ele tem ali a sua identidade, que seria o número atômico, ou seja, a quantidade de prótons que aquele elemento tem no núcleo. E isso muda de um elemento químico para outro, tá certo?
Bom, outro fator importante, olha, os átomos de um mesmo elemento, eles são iguais entre si, tá? Então, em partes, isso é correto, né? Se eu pego, por exemplo, o elemento químico hidrogênio, todo átomo de hidrogênio, ele tem um próton no núcleo, tá? Porém, hoje em dia a gente sabe que um mesmo elemento químico, ele pode ter uma certa quantidade de isótopos. O que seria isso, né? Embora para um mesmo elemento químico, o número atômico, ou seja, a quantidade de prótons, ela não pode mudar, a quantidade de nêutrons que ele vai ter ali pode sofrer alteração. É onde vem essa ideia dos isótopos. Por exemplo, no caso do hidrogênio, a gente tem na natureza 3 isótopos mais conhecidos, né? Que seria o prótio, o deutério e o trítio. Esses nomes não são muito comuns, mas é a forma como você identifica os 3 isótopos mais conhecidos do hidrogênio, tá? Embora os 3 tipos que eu falei aqui, né, de hidrogênio, tem que ter um próton no núcleo, a quantidade de nêutrons ali, ela se altera de um para outro, tá? Então você tem lá, por exemplo, o prótio, onde o núcleo só contém um próton. O deutério seria um átomo de hidrogênio, onde você tem um próton e um nêutron. E o trítio, onde você tem ali no núcleo atômico, né, do hidrogênio, um próton e 2 nêutrons, tá? Bom, uma outra característica do modelo atômico de Dalton diz respeito à questão da massa atômica ali, né? E aí ele dizia o seguinte: átomos de elementos distintos diferem quanto à sua massa. Isso também é verdadeiro, né? Para cada átomo, a gente pode associar ali um valor de massa, considerando a quantidade de partículas, né? Prótons e nêutrons, que são as partículas que vão determinar a massa do núcleo, aliás, a massa do átomo, tá? Na estrutura atômica, pessoal, a massa do elétron, ela é desprezível comparada com aquela massa que você tem lá no núcleo, né, correspondente aos prótons e nêutrons, tá? E essa última característica do modelo atômico de Dalton, ela é muito importante porque ela retoma aquela ideia das leis ponderais da química, né? A lei de Proust e Lavoisier, tá? Então, Dalton afirmava também o seguinte a respeito do átomo. Quando você tem uma substância, né, ela pode ser composta por espécies químicas diferentes, aliás, por espécies químicas de diferentes elementos químicos, e aí é onde vai entrar a questão das leis ponderais, que possuem quantidade fixa de cada um deles. Tá? Então, ao afirmar, né, o finalzinho dessa sentença que eu falei aqui, quantidade fixa de cada um desses elementos químicos, Dalton está retomando essa ideia das leis ponderais. Tá? Nessa característica citada aqui a respeito do modelo atômico, qual que era o problema, né, o erro que Dalton cometeu nesse caso? Ele falou a respeito dessa ideia de substância simples e substância composta. Ou seja, eu posso ter uma substância simples, né, que seriam aquelas nas quais você tem o seu material, né, formado ali por apenas um tipo de elemento químico. E você pode ter os materiais, né, as substâncias, que são formadas por um conjunto de elementos químicos diferentes. Tá? Até aí, tudo certo. O erro que Dalton cometeu é que ele não acreditava, né, para ele, quando você tinha uma substância simples, o constituinte principal daquela substância seria um único átomo do elemento químico.
Por exemplo, ó, vamos pegar alguns casos de substâncias simples que a gente tem na natureza. Gás hidrogênio, né, seria um caso de substância simples. Para Dalton, quando ele falava do gás hidrogênio, bastava ter um átomo de hidrogênio formando, né, a estrutura principal para essa substância. Hoje a gente sabe que não, que na verdade são 2 átomos de hidrogênio para poder formar essa substância simples, ok? As únicas substâncias simples que você vai encontrar na natureza, né, como um átomo isolado do elemento químico, são os gases nobres lá na tabela periódica, tá? Os gases nobres são os elementos químicos que estão na última coluna da tabela periódica. Eles são elementos que realmente você encontra na natureza de forma isolada num único átomo, tá? Agora, para as demais substâncias, mesmo aquelas que são classificadas como substâncias simples, você necessita de mais de um átomo na hora de formar ali a substância especificamente que você está tratando, ok? E para finalizar nossa aula, eu trouxe aqui um exercício semelhante ao que vai aparecer na lista de vocês, né? Que é um exercício presente lá no caderno do aluno do 3º bimestre, em que essa ideia da representação do átomo ali, nesse conceito do modelo da bola de bilhar de Dalton, ele está presente, tá? E ele acaba sendo interessante aqui para nós. O que acontece? Olha só, a gente tem essa figura onde estão representadas, né, as moléculas de diferentes substâncias. Lembrando aqui para a gente, né, que essa ideia de molécula seria um agrupamento de átomos, tá? A gente tem aqui uma tabela, aliás, uma legenda falando a respeito de quais são os elementos químicos presentes nessas substâncias, tá? Usando então essa ideia do modelo atômico de Dalton. E aqui, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte: sempre que possível, na hora de representar o átomo por essa estrutura, né, de uma esfera, você você tenta diferenciar um pouquinho o tamanho dessas esferas. Nem sempre isso é possível, tá? Mas, de modo geral, quando possível você faz isso, para destacar justamente essa questão tanto do raio atômico, né? Se a gente pode pegar aqui o hidrogênio, que é o elemento químico mais simples, no qual ali os átomos eles vão ter, né, em sua maioria, pegando aquele isótopo mais comum do hidrogênio na natureza, você tem um próton no núcleo e um elétron ao redor desse núcleo, tá? Então, quando eu penso no espaço que o átomo ocupa, eu tenho, digamos assim, o átomo de menor tamanho. À medida que o número atômico ele vai aumentando, e aí se eu olho lá na tabela periódica, eu vou lembrar que o número atômico ele aumenta, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá? Então o hidrogênio ele está ali como sendo o primeiro elemento da tabela periódica. Em termos de tamanho ele seria o menorzinho, e à medida que você avança para a direita e para baixo, esse valor, né? O tamanho do átomo é como se ele fosse aumentando, considerando essa ideia do raio atômico, que passa a ser cada vez maior, o núcleo atômico, que acaba sendo cada vez maior, tá? Então, por conta disso, quando possível, a gente coloca dessa maneira a representação dos elementos químicos, né? Usando essa ideia do átomo como a bola de bilhar. Então, o cloro aqui está um pouquinho maior, porque entre os elementos químicos é o que tem maior número atômico, tá? O oxigênio e o nitrogênio, a diferença ali em relação ao número atômico é bem pequena,
Tá? Então, na hora de representar aqui, eles estão praticamente do mesmo tamanho. Mas, como eu falei, sempre que possível a gente faz dessa forma, mas nem sempre a gente vai conseguir fazer desse jeito. Ok? Numa situação em que aparece o hidrogênio, aí é mais fácil colocar ele ali menorzinho, porque a gente sabe, né, dessa diferença quanto ao raio atômico. Tá? Mas o que acontece? Olha, vamos pegar aqui, dentro dessa figura, né, nesse retângulo, quantos átomos eu tenho aqui, considerando essa grande quantidade de moléculas que eu representei. Tá? Vamos pensar o seguinte, ó, primeiro, vamos pegar quais são as moléculas semelhantes que a gente tem nessa figura. Eu destaquei aqui essa molécula formada por 2 átomos de cloro. Está vendo aqui pela legenda? E aí, o que eu vou perceber? Né? São 3 moléculas, né? 1, 2, 3. E cada uma dessas moléculas é formada por 2 átomos. Por isso eu fiz aqui a multiplicação 3 vezes 2. Ok? Dando sequência, eu vou perceber o seguinte, olha, eu tenho também aqui a questão, né, dessas moléculas. Cuidado para não confundir, porque elas são bem parecidas, olha, essa e essa, tá? Mas no caso específico dessas que eu destaquei, elas são formadas por 2 átomos de oxigênio e também 2 átomos de hidrogênio, tá? E aí eu vou contar aqui, ó, são 4 átomos em cada molécula, e são 4 moléculas também. Então, eu vou somar ali 4 vezes 4 para chegar no valor total a respeito da quantidade de átomos. E aí, nessa mesma ideia, eu vou comparar agora essas moléculas em que você tem 2 átomos de nitrogênio. Ó. São 5 moléculas com 2 átomos, portanto, eu tenho que somar 5 vezes 2 ali. Tá? E por último, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 moléculas também, mas formada por 3 átomos. Então, eu vou acrescentar ali 5 vezes 3. No caso, 6 mais 16, mais 10, mais 15, pensando nas multiplicações aqui das parcelas da adição que a gente está fazendo. Tá? A 6 mais 16, a gente tem 22, correto? 22 mais 10, 32, e 32 mais 15, 47. Então, nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, eu consigo contar, né, um total de 47 átomos, certo? Quais são os elementos químicos que estão presentes ali? Bom, pela legenda está bem explícito para mim, né? Cloro, oxigênio, nitrogênio e o hidrogênio. A quantidade de moléculas que eu observo na figura. Tá? Quando eu destaco todas essas moléculas aqui, eu vou perceber que eu tenho lá 17 moléculas. Tá? Quantas substâncias? Ok? É só eu observar as moléculas semelhantes que eu tenho aqui. Tá? Então, o que eu vou observar? Olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4 substâncias presentes nessa figura. Tá? Quais são as substâncias que eu tenho presente aqui? O que acontece? Olha só. Eu tenho esses 2 átomos de nitrogênio, não, perdão, de cloro, né, formando a minha molécula. Eu tenho aqui 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, formando essa outra molécula. Uma parecida aqui, na qual você tem 2 de oxigênio e 2 de hidrogênio. E, por último, 2 de nitrogênio.
E aí eu coloco as minhas moléculas aqui. Percebam que na hora de representar a substância, né, no caso aqui a primeira, né, que são essa representação aqui da molécula em verde, eu precisei de 2 átomos de cloro, ok? Esse é o gás cloro, que está representado aqui por essa molécula. 2 átomos de cloro, aqui 2 esferas na cor verde, tá? H2O, a água, né, a famosa água, que seria aqui essa molécula, tá? 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. A gente tem também o gás nitrogênio, representado aqui em amarelo, 2 átomos de nitrogênio, e H2O2, que seria a água oxigenada, né? A diferença dessa molécula para essa seria um oxigênio a mais, tá? Então, a gente tem H2O2. Dessas substâncias, quais são as substâncias simples? Então, de novo, substâncias simples são aquelas substâncias formadas por átomos de um mesmo elemento químico, que no caso eu observo ali para o gás cloro e para o gás nitrogênio, Cl2 e N2. Tá? As substâncias compostas seriam aquelas, né, formadas, então, por mais de um elemento químico. No nosso caso, H2O e H2O2. A água, que a gente conhece, né, água comum, e a questão da água oxigenada. Pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula. Caso vocês tenham alguma dúvida na hora de fazer os exercícios, por favor, se manifestem lá nos grupos. É só me mandar mensagem que eu vou responder para vocês na medida do possível. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.